Louvor ministrado nesta noite, porque nós já sentimos a Tua presença, nós já sentimos a Tua voz falando em cada coração nesta noite através do Teu Espírito Santo. Papai querido, agora vem o nosso alimento espiritual, que é a Tua palavra. Essa palavra que tem mudado as nossas vidas, que tem mudado o rumo da nossa história. E é essa palavra, ó Pai, que tenha sido glorificada através das nossas vidas. Porque aonde estamos e aonde vamos, Senhor, todos podem contemplar a Tua presença nas nossas vidas. Mesmo que nós não merecemos, mesmo que somos infiéis contigo, o Senhor tem sido fiel na nossa vida. E nós te louvamos por estarmos aqui. Te louvamos pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui, daqueles também que não puderam ouvir, e de cada um que está nos escutando nesta noite, já escutaram os louvores. Mas agora, Senhor, vem o Teu momento, o Teu particular com a Tua igreja. Papai querido, eis-nos aqui. Nós estamos receptivos, ó Pai, para receber a Tua palavra, que transforma, que liberta, que cura e que nos fortalece. E esta palavra, ó Pai, que vai nos salvar. E diante de Ti também apresentamos o Teu servo. Papai querido, continua usando ele poderosamente para falar conosco. Papai querido, abra o nosso entendimento. Tira as escamas dos nossos olhos. Abra os nossos ouvidos espirituais nesta noite. Que nós venhamos ouvir e colocar em prática, Senhor, tudo que o Senhor tem nos ensinado na Tua casa. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Lá no comecinho, primeiro livro. Gênesis capítulo 3. Amém? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comesse da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejará sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará.
E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos, arbrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Podeis assentar, irmãos. O começo de tudo, a nossa história. Adão, Eva, a serpente e um jardim. Deus preparou o homem, preparou o jardim, semeou e colocou o homem lá dentro para cultivar e cuidar do jardim. E disse para ele que a única coisa que ele não podia fazer, a única coisa que Adão não podia fazer era comer de um fruto de uma determinada árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: no dia que você comer, morrerá. Junto da árvore do conhecimento do mal existia a árvore da vida, estava lá também. Mas por que Deus permitiu colocar aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Se ele tinha feito o jardim, não era mais fácil ele deixar o jardim apenas com as árvores comestíveis e tirar essa árvore do conhecimento do bem? Se ele tivesse feito isso, não tinha acontecido o que aconteceu. Mas as nossas vidas, elas são feitas de escolhas, e Deus estava nos dando uma escolha, nos estava mostrando que existem outros caminhos que você pode seguir, que não vai dar certo, mas você pode seguir, a escolha é sua. Isso se chama livre-arbítrio. A partir do momento que você quer vir ouvir a palavra de Deus, você está fazendo a vontade de Deus, mas não Deus obrigando você, porque você também quer se alimentar dessa palavra, quer ter esse conhecimento, quer se transformar em pessoa espiritual. Não é assim, João 3, tem que morrer para o mundo, tem que nascer para Cristo. Para que isso aconteça, é preciso que a gente caminhe para Jesus, caminhe para a palavra de Deus. Só que aí Deus permite que a serpente entre no jardim e manipule. Ele sabia tudo o que estava acontecendo. Mas por que ele permitiu então aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Para a gente aprender a dar valor na palavra de Deus. Se você conhecer apenas uma parte da história, apenas uma parte da caminhada, você não vai valorizar a outra. Para você valorizar o bem, você tem que conhecer o mal. Por isso, o conhecimento do bem e do mal. Para você valorizar a paz, você tem que conhecer a guerra. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e tudo que está acontecendo hoje, nos dias de hoje, você sabe que é ruim, é bem ruim, pessoas morrem, pessoas sofrem, e geralmente a maioria que sofre são os menos favorecidos, são os pequenos. Mas Deus está com todos nós, querendo que nós continuemos semeando a palavra dele. A partir desse momento, eles comem do fruto, abre-se a visão carnal, enxergam a sua nudez, simbolizando se tornaram como nós éramos antes de conhecer a palavra, mundanos, valorizando as coisas do mundo, valorizando aquilo que o mundo ensina, não tinham conhecimento da palavra de Deus. Nesse momento, que incrível que pareça, nesse momento Deus permite a serpente entrar no jardim e conquistar o mundo. Porque no Lucas 4, a serpente, quando o Senhor Jesus é batizado e vai para o deserto e jejua durante 40 dias e 40 noites, a serpente chega e fala: te dou toda a minha glória, todo o meu poder, toda a minha riqueza, porque a mim foi entregue. Foi entregue quando? Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. A partir desse momento, eles absolveram aquilo que era o maligno, absolveram a inveja, absolveram a maldade,
tudo isso que quando você liga a televisão, você está cansado de ver nos jornais. Foi isso que nós recebemos lá no jardim do Éden. Tudo isso, a soberba, a concupiscência, a soberba, tudo isso. Quando a serpente, todos os dias eles passavam por aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas um dia a serpente chega e fala assim: está vendo essa árvore, tanto que ela é bonita? Essa árvore vai te dar conhecimento, essa árvore vai te dar poder. E Eva fala: mas Deus falou que se a gente comer a gente vai morrer. Ela falou: não, não vai morrer não. Por isso que a palavra de Deus fala que o diabo é o pai da mentira. E a gente já mentiu muito nessa vida antes de conhecer a palavra. E hoje a gente tem que vigiar e orar para que não entreis em tentação. Não é verdade? Não é assim que é a palavra de Deus? A partir desse momento, Adão e Eva são tirados do jardim, porque eles não podiam mais ficar, porque tinham conhecimento da maldade, de tudo aquilo, e eles foram tirados para quê? Para que não comesse da árvore da vida. A árvore da vida simboliza quem? Jesus. Aqui nesse comecinho de tudo, já mostra Jesus lá na frente. A árvore do conhecimento, a árvore da vida. Mas a árvore da vida, o fruto dela não é atrativo, não é bonito como uma maçã que brilha, como qualquer outro fruto desse que você conhece. Não é bonito, porque se fosse, Adão e Eva já tinham comido desse fruto, porque era a árvore da vida. Então eles não davam importância para aquela árvore. Quando Jesus Cristo vem e começa a pregar o Evangelho, por que você acha que as pessoas não acreditavam de cara com Jesus? Por que você acha que as pessoas pegaram Jesus inocente e bateram nele? Porque olhando externamente para Jesus, eles não conseguiam ver o brilho, não conseguiam ver o brilho de Deus dentro dele. Porque para você saber, para você conhecer, tem que fazer o quê? Se aproximar de Deus. Adão e Eva têm filhos. Caim mata Abel por inveja, porque nessa época ainda não tinha valores de dinheiro, valores monetários, simplesmente por inveja. Abel fez um sacrifício com valores, ele preparou aquele sacrifício para Deus. O que é preparar um sacrifício para Deus? É você vir para a igreja. Quando você fala, tal hora eu tenho que estar na igreja porque eu quero ouvir a palavra de Deus, você está fazendo um ótimo sacrifício para Deus, porque você está colocando valores, sabendo, essa palavra tem valor para mim, então eu tenho que ir para ouvir a palavra de Deus e nada vai me atrapalhar. Isso é um sacrifício. Abel fez um sacrifício para Deus dos animais, de um animal, sacrificou um animal, deu as melhores partes para Deus. Caim era lavrador, fez de qualquer jeito. Não era porque ele era lavrador, foi por causa da maneira que ele fez. Porque a palavra de Deus fala, Deus aceitou Abel e o seu sacrifício, mas não aceitou Caim e o seu sacrifício. O que estava começando a acontecer aqui? Aquilo que tinha acontecido no jardim, o conhecimento do bem e do mal. Quando se alimenta do conhecimento do bem e do mal, quando eles se alimentaram, sendo manipulados pela serpente, eles pegaram aquilo que a serpente tinha, a inveja, a mentira, a maldade, tudo aquilo foi sendo colocado no coração. Vocês conhecem um ditado que fala, me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és? É mais ou menos assim. Porque quem anda com pessoas que bebe, mais cedo ou mais tarde vai beber também. Quem anda com pessoas que cometem crimes, mais cedo ou mais tarde também vai fazer. E quem anda com o povo de Deus, vai ouvir a palavra e vai ouvir a voz de Deus. É esse o sentido. Foi assim que a serpente conquistou. Só que no meio desse povo, no meio dessa caminhada com Deus, existiu um lado que ficou adorando a Deus e o outro lado não. Um lado fazia sacrifícios para Deus, só que não estava mais no jardim do Éden. Agora precisava de trabalhar para você se alimentar. Se você quisesse comer algum fruto, você tinha que plantar agora.
Antes Deus tinha preparado tudo, era só você ir lá e pegar e comer. Só tinha que cuidar daquilo que Deus já tinha preparado. Agora não. Agora você quer um jardim? Você tem que plantar. Você quer se alimentar? Você tem que plantar. Não é assim na nossa vida? É diferente hoje? Existe uma diferença hoje, porque Jesus morreu na cruz. Jesus se torna aquela árvore da vida. Olha que maravilhoso, espiritual. Aquela árvore que estava no jardim e que as pessoas não deram moral para ela, que Adão e Eva não deram a mínima importância para aquela árvore, ela está hoje. Ela está próxima. Se você quiser o fruto, é só estender a mão. Que árvore é essa? É a palavra de Deus. É Jesus Cristo, é aquela mesma árvore. Só que para você se alimentar do fruto, pode ser que a primeira mordida você não goste do sabor. O que significa? Significa que a palavra de Deus vai contra tudo aquilo que você achava que estava certo antes. E quando você começa a andar, você fala: não vou andar desse jeito, porque antes eu podia fazer isso, agora eu não posso. Antes eu podia fazer aquilo, agora eu não posso, porque a palavra de Deus vai nos retendo. Não é assim? Não foi assim lá no Êxodo? Lá quando Deus tirou o povo da escravidão, o povo estava 430 anos escravo. Você sabe quando que aquele povo ia sair daquela situação? Nunca. Nunca. Você sabe quando que a gente ia sair da situação que nós estávamos antes, perdidos no mundo, sem nós não tivéssemos encontrado com a palavra de Deus? Sabe quando que a gente ia sair daquela escravidão também? Nunca, nunca. Por quê? Porque nós não conhecíamos a outra parte. Nós não conhecíamos a outra parte. A gente só conhecia um lado da moeda. E para você valorizar, você precisa conhecer os dois lados. Isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso. E é assim que é a vida do crente que anda com Deus. Caim mata seu irmão. A partir daquele momento, Adão e Eva descobrem que sem Deus realmente não tinha como sobreviver o homem sem Deus. O homem sem Deus, ele não vive. Ele não vive. É por isso que o Senhor, quando o povo começou a multiplicar do lado que não adorava a Deus, conhecia, porque Caim conhecia Deus. Porque Deus, depois que tirou aquele povo do jardim do Éden, você acha que Deus tirou aquele povo e abandonou aquele povo fora do jardim? Não. Por quê? Porque Deus é maravilhoso. Deus é ou não é maravilhoso nas nossas vidas? Quantas vezes a gente comete alguns erros da nossa vida, quando a gente fala alguma coisa que Deus não agrada, você sabe que não está agradando, e mesmo assim Ele continua nos abraçando, Ele continua nos protegendo, Ele continua nos direcionando, porque Ele é Deus, Ele tem toda a sabedoria e nós não temos. Por isso que quando tirou eles do jardim, Deus continuou falando com cada um deles. Falando com Abel, falando com Caim, falando com Adão, falando com Eva, mostrando para eles que determinadas coisas não podia fazer. Caim fechou o seu semblante para matar o seu irmão. Deus falou com ele: por que você está assim? Se tivesse feito uma boa oferta, eu não teria aceito. Não aceitou porque fez de qualquer jeito. Deus aceitou os nossos louvores hoje aqui nesse lugar? Sim. Porque nós fizemos de coração. Nós fizemos de coração, nós louvamos de coração. E Deus se agrada por isso. Porque nós estamos aqui louvando sem pedir nada em troca para Ele. Nós estamos aqui agradecidos por tudo que Ele já tem feito nas nossas vidas. E isso é você ter o reconhecimento de Deus na nossa vida. Ter o reconhecimento de Jesus Cristo. Não é verdade? Não é assim? O lado desse povo começa a construir famílias, construir uma cidade, construir um povo. Mas esse povo conhecia Deus, mas não queria saber de Deus. Livre-arbítrio. Existia a outra parte, que era muito menos numerosa, mas que adorava a Deus de verdade. E essa parte foi chegando até o último adorador, que se chama Noé. Em Lucas 4, capítulo 1, Lucas capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus fala assim, Lucas 4.
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Aqui você vê a coisa inversa. Você vê a serpente entrando no jardim, atacando o povo de Deus. Agora aqui você vê o povo de Deus entrando no mundo e atacando a serpente. Olha que coisa maravilhosa. E por que Deus coloca, por que o Espírito Santo de Deus direciona Jesus para o deserto? É porque no deserto não tem concupiscência, não tem soberba, não tem concupiscência dos olhos, soberba da vida. No deserto você precisa e você tem que se tornar dependente de Deus. Como assim? No deserto, se você tiver um carro, não vai andar. No deserto, se você tiver dinheiro, você vai comprar o que no deserto? Não tem água, não tem alimento, não tem nada naquele lugar. Então a serpente chega aonde estava Jesus? No deserto. Deus é tão maravilhoso que coloca Jesus lá no deserto, porque a serpente já estava perseguindo Jesus desde criança. Quando Herodes manda matar aquelas muitas crianças de 3 anos para trás, porque tinha uma profecia, porque os magos passaram na casa dele, que Jesus, o rei dos judeus, ia nascer naquele lugar. Então naquele momento a serpente já começou a perseguir a Jesus. Quando o Senhor, o Espírito Santo de Deus entra em Jesus, a palavra de Deus fala que ele o guia para o deserto. Naquele momento que ele estava no deserto, a serpente se aproxima. Você lembra que quando a serpente se aproximou no jardim do Éden, ela sabia que não podia comer do fruto proibido, e ela fez o quê? Ela manipulou por vários anos. Aquilo não aconteceu da noite para o dia, foram vários anos manipulando para que Eva comesse daquele fruto. Só que agora ela estava no deserto, e no deserto não tem nada para ela oferecer para Jesus. Tem ou não tem? Não tem. Então ela falou: transforma essas pedras em pães, né? Me ajuda, porque eu não tenho nada aqui para oferecer para você. Eu tenho poder, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho tudo isso, mas isso no deserto compra alguma coisa? E quando você está no deserto, você sabe que o verdadeiro valor que existe é a palavra de Deus. Valor. Jesus sabia do valor, porque Jesus sabia quem era ele. Ele era filho de Deus, ele era filho dos homens. As duas genealogias juntas podia nos justificar. A partir desse momento, Jesus continua aquela caminhada sendo perseguido, mas continua pregando o evangelho. O próprio povo que Jesus nasceu não quis saber de Jesus. Jesus foi crucificado. Jesus, antes de ser crucificado, foi muito castigado, por causa de mim, por causa de você. Se você olhar com olhos carnais, você não vai entender, mas se você olhar com olhos espirituais, você vai ver que é o pecado. Pecado. Hoje o pecado está tão sendo banalizado, né? Pecado não existe mais, mas você pode ter certeza que existe, porque Deus também existe, porque Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Não matarás, não cobiçarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso está valendo nos dias de hoje. Tudo. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E isso que Jesus nos ensinou. A partir desse momento que Jesus se entrega na cruz, ele se entregou na cruz, só que ele não tinha pecado. E o salário do pecado é a morte. A serpente perdeu nesse momento. Nesse momento, o Senhor Jesus, ele entra no mundo para vencer essa batalha. Ele, da mesma maneira que a serpente entrou no jardim para corromper o mundo, para corromper o homem, o Senhor Jesus entra no mundo para colocar o homem na presença de Deus.
para purificar, para transformar, porque agora você conhece o lado ruim, e Deus está te mostrando agora o lado bom da vida, o lado que vale a pena. Vale a pena caminhar nessa caminhada? Vale, cada passo que você der. Pode ser 40 anos no deserto, mas vale cada passo que você der. Se você perguntasse para Moisés se valeu a pena toda aquela caminhada e todo aquele sacrifício, eu te garanto para vocês que ele ia falar que podia colocar mais 80 anos que ele ia caminhar, porque é a coisa mais maravilhosa do mundo você caminhar com Deus. Não existe coisa melhor, não existe vazio. No mundo é uma alegria passageira, que às vezes você acorda e está ali um vazio, que tem alguma coisa que está faltando. Mas quando você vem para a casa de Deus, esse vazio é preenchido pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. E isso te dá paz, isso te dá alegria, isso te dá coragem, isso te dá determinação na sua vida, para continuar alimentando cada vez mais da palavra de Deus. Porque agora você está conhecendo a palavra. Aquilo que estava sendo pregado em Gênesis, Moisés estava ensinando para todo aquele povo no deserto. O povo estava no deserto alimentando da palavra, conhecendo como que eles surgiram, como que Deus criou, como que Deus transformou, como que Deus permitiu tudo aquilo acontecer. Porque agora Ele te dá valores, você agora sabe valores de verdade das coisas. Em Êxodo 2, capítulo 23, Êxodo 2, 23... Êxodo 2:23. Decorridos muitos dias, morreu no rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O povo fez uma oração quando não estava aguentando mais aqueles 430 anos. Olha que coisa maravilhosa. Por que Deus permitiu que aquele povo ficasse tanto tempo na escravidão? Eu pergunto para você, por quê? 430 anos, não é muito? Não é triste? Não poderia ser 10 anos, 15 anos, 20 anos? Mas se você mergulhar na palavra de Deus, se você mergulhar em Êxodo, você vai ver que depois que Deus tira aquele povo da escravidão e coloca no deserto, depois de 45 dias, aquele povo queria voltar para a escravidão de novo. Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo, o Egito estava dentro do coração deles. É preciso uma longa caminhada com Deus, para você ir desprendendo de tudo aquilo que você achava que tinha valor antes, de tudo aquilo que você achava que estava certo antes, porque Deus nas nossas vidas vai nos dando novos valores, vai nos dando novos entendimentos, vai nos moldando com a sua palavra, e a gente aprende a confiar nele, confiar de verdade. Mas sempre vai haver esse momento de dúvidas na vida. Um ano esse povo, Deus demorou para tirar esse povo depois dos 430 anos. Quando Deus mandou Moisés, aquelas pragas lá no Egito demoraram 1 ano mais ou menos. Gafanhotos, pedras, chuva de pedras, escuridão, os rios se tornando sangue. Depois veio a morte dos primogênitos. Só nesses milagres já não era para esse povo confiar em Deus? Não, porque não é milagre que faz você caminhar com Deus. O que faz você caminhar com Deus é determinação, é fé, é cada dia um passo, cada dia um passo. Quando Jesus Cristo cura 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer a Jesus, apenas um. Os outros 9 nem voltaram para agradecer, não voltaram. Agora imagine se foi transformado o coração deles de alguma forma. Claro que não. Não deram a mínima para o que Jesus tinha feito. É por isso que é muito importante, é essa caminhada. Com certeza, nós somos seres humanos.
Um dia a pregação vai estar de uma maneira, um dia a pregação vai estar fervorosa, e outro dia talvez não, porque nós somos humanos. Um dia a gente vai estar cansado, porque a gente também cansa. Moisés cansou, Abraão cansou, Pedro também cansou. Todos nós vamos cansar um dia, né? Todo dia que você está queimando com o fogo do Espírito Santo, tem dia que você está mais cansado na caminhada, mas a palavra, ela continua sendo a mesma. Essa palavra nos dá sustentação. Tudo o que o Senhor semeia no nosso coração, aquilo cresce, aquilo dá fruto, aquilo alimenta pessoas. E foi assim na vida de todos esses grandes homens. Depois de tudo isso, esse povo é colocado no deserto. Por quê? Porque no jardim não deu certo. O jardim, eles não deram valor. Então, para você aprender a valorizar as coisas de Deus, é preciso que no começo você ande um pouco na dificuldade, porque é assim que Deus vai saber se você vai estar com a fé no coração ou não. Quantos anos da nossa vida nós caminhamos na dificuldade? E ainda estamos caminhando, mas nós caminhamos um bom tempo na dificuldade, e dando glória a Deus, aleluia, pelo tudo aquilo que o Senhor tem feito conosco. Isso é ter fé. Ter fé é você não desanimar. Ter fé é quando você abre o armário, tem um pão e tem um copo de leite lá dentro, e você fala, glória a Deus, amanhã o Senhor vai multiplicar, porque eu conheço a palavra. E quando no outro dia você abre, tem muito mais coisa, porque você passou aquela primeira fase. Você passou a fase do deserto. Vai ter sempre o deserto nas nossas vidas, porque o jardim, o maligno, ele sempre vai atacar, porque tem tudo ali para ele usar contra você. Mas no deserto não tem. No deserto não tem. No deserto só tem a palavra, e a palavra te sustenta, te alimenta. É por isso que Deus, aonde que Deus deu as leis para esse povo? Ele poderia ter dado as leis depois que o povo atravessasse a terra de Canaã, não poderia? Atravessou a terra de Canaã, não matarás, não roubarás. Não, ele deu as leis, foi aonde? Foi no deserto. Foi no deserto, porque lá no deserto o povo estava com Deus. O povo todo dia precisava de Deus para se alimentar. Todo dia o povo precisava de Deus para saciar sua sede. E lá a palavra entrava com mais vigor dentro do coração, porque é assim que é. Se tiver bonitinho demais, se tiver tranquilo demais, o povo não dá moral para Deus. Tanto é que depois que o povo entra na terra prometida e luta e vence e separa as 12 tribos para eles, a próxima geração já não estava nem aí com Deus. Por quê? Porque já tinha os seus lares, já tinha os seus animais, já tinha toda a sua, já estava tranquilo, residente no lugar. Não tinha que lutar por nada. E esse é o grande erro. Todos os dias nós temos que lutar pela palavra de Deus. Todos os dias vocês têm que lutar. Todos os dias vocês têm que orar. Nem que seja 3 minutos, 4 minutos, mas ora, fala com Deus. Senhor, me protege nessa semana que está vindo no meu trabalho, para que nada aconteça, para que o Senhor sempre me fortaleça, para que não aconteça nada de mal com a minha família, com meus filhos, e com tudo que você tiver direito de falar com Deus. Fala com Ele. E depois que você terminar a oração, você para pelo menos 1 minuto e fica ouvindo para ver se Ele te responde, porque pode ser que Ele te responda naquele dia. Então esse é o intuito do deserto, da dificuldade, porque é lá que nós valorizamos de verdade aquilo que Deus tem para nós. Porque quando Ele te entregar algo, você fala, glória a Deus, porque eu sei o valor que isso aqui tem na minha vida. Porque eu lutei, eu andei vários anos no deserto para receber essa água. Eu andei vários anos no deserto para receber nesse pão, para me alimentar, para lutar e conquistar aquilo que Deus tinha na minha e na sua vida. Em 2 Samuel, glória a Deus, 2 Samuel, a palavra de Deus fala assim, 2 Samuel, capítulo 8. Depois disso, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra, e os mediu 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi, e lhe pagavam tributo. Também Adadzer, filho de Helb,
rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retirou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém, Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi estava vencendo uma batalha atrás da outra, uma batalha atrás da outra. Não tinha luta que ele perdia aqui. Mas foi sempre assim? Não. Teve deserto? Teve. Tem que ter deserto, tem que ter dificuldade. Qual foi o deserto de Davi? Foi Saul, foi Golias, foi a família dele que não acreditou quando Samuel foi lá ungir a sua cabeça. Foram seus irmãos que criticaram quando ele chegou onde eles estavam guerreando. Isso é no deserto de Davi. Foi a promessa de Saul de dar uma de suas filhas para Davi, se ele conseguisse vencer Golias. Ele venceu. E o que ele recebeu em troca? Perseguições e mais perseguições, e Saul querendo matá-lo de todas as maneiras, mas Deus estava protegendo ele naquele lugar. Através de tudo aquilo que Davi passou, que ele se tornou esse grande rei, esse grande homem de Deus. E não é diferente conosco. Por quê? Porque se você estiver no jardim do Éden, onde tem as frutas para você pegar toda hora que você quiser, você nunca vai valorizar as coisas de Deus. Foi assim desde o começo. Foi por isso que Deus permitiu que aquele povo saísse do jardim. Deu uma escolha para eles. Mas mesmo sabendo do erro, Deus nunca abandonou aquele povo. Sempre teve com cada um daqueles que quiseram que ele estivesse, porque ele não obriga vocês. Se vocês quiserem que Deus continue caminhando com vocês, ele caminhará, porque ele é fiel nas nossas vidas. E por isso que Davi se tornou esse grande homem de Deus, simbolizando o rei e o Senhor Jesus lá na frente, a sombra de Jesus Cristo. Davi foi segundo o coração de Deus. Mas não foi porque ele era um forte guerreiro. Pelo contrário, todas as batalhas que ele vencia, era Deus vencendo elas para ele. Todas as perseguições que ele escapava, era Deus dando escape. Porque ele acreditava em Deus. E nós também acreditamos. E por isso que nós devemos continuar aqui firmes nessa palavra, crescendo cada vez mais, valorizando de verdade a obra de Deus nas nossas vidas, fazendo que o Senhor se agrade das nossas atitudes, da nossa maneira de andar, da nossa maneira de falar, da nossa maneira de viver. Fazer igual o Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e que anda segundo a palavra e medita nela de dia, de noite, de dia, de noite. Isso é deserto, mas é gratificante, porque sempre o deserto, não importa quantos anos você vai andar nele, mas um dia você vai atravessar o Jordão, e nessa travessia do Jordão é que vem as bênçãos de Deus. Amém? Glória a Deus. Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos fortalecendo, alicerçando na palavra, transformando os nossos corações e nos tornando cada vez mais espirituais, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por essa rica palavra, né? Os desertos que cada um tem atravessado aqui, eu tenho a certeza que o Senhor tem mandado manar do céu, feito jorrar água da rocha. É preciso que cada um passe o deserto para Deus trabalhar nas nossas vidas e mostrar o sobrenatural dele. Porque quando nós estamos tudo bem, né, nós acomodamos e achamos que nós que somos fortes, nós que somos inteligentes, nós que somos capazes, e esquecendo que é o Senhor nas nossas vidas. Feche seus olhos, levanta a tua mão para o céu. Soberano Deus e eterno Pai,
Papai querido, nós te louvamos por esta rica palavra. Te louvamos, ó Pai, pela tua fidelidade diante de ti nesta noite. Nós apresentamos essa semana que se inicia, apresentamos todos os nossos propósitos, todas as nossas obrigações diante do teu altar. Apresentamos também a nossa família, os nossos filhos, esposo, os pais. Colocamos diante do teu altar. Que o Senhor venha trabalhar da forma que o Senhor quer e como o Senhor quer. E da mesma forma que o Senhor tem nos alcançado com a tua misericórdia, que o Senhor venha também dar oportunidade de arrependimento para cada um deles, aceitar o Senhor como verdadeiro Salvador e ter transformação de vida, ó Pai, nós te clamamos nesta noite. Papai querido, abençoa cada um dos irmãos que estão aqui conosco, abençoa cada um que nos escutou, abençoa cada um, ó Pai, dos nossos vizinhos que tem nos escutado, ó Pai, quando tem culto. Abençoa eles com bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, e diante de ti também, ó Pai, nós apresentamos, ó Pai, os nossos locais de trabalho, que desde já o Senhor vem enviar o teu exército de anjos, nos livrando, ó Pai, nos nossos locais de trabalho, lançando por terra toda palavra de maldição, todo espírito de perseguição, tudo que não provém do Senhor contra as nossas vidas nos nossos locais de trabalho, que o Senhor venha lançar por terra em nome de Jesus, mas que a muralha da tua presença venha nos cercar, que a capacitação do Senhor venha ser derramada sobre as nossas vidas, e tudo que fizermos, ó Pai, que venha ser por excelência, que a tua glória seja manifesta através das nossas vidas, ó Pai, nas pequenas coisas, que o Senhor venha manifestar a tua glória. Papai querido, leva os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Nós dizemos amém. Glória a Deus.